Bom dia, quinto ano. Tudo bem com vocês? Olha só, quinto ano. Hoje, quarta-feira, 25/11/2020. E nossa aula de hoje, Tiana vai trocar, certo? Será nossa aula de português. Só que Tiana não vai utilizar o livro de língua portuguesa Sucesso. Tia vai utilizar o livro Aprender Mais, certo? Que vamos continuar. Na verdade, é um complemento, tá, do livro de português Sucesso, que são preposições. Vamos continuar trabalhando as preposições. Ontem trabalhamos no livro de língua portuguesa Sucesso, o verbo, não é isso? Te apresentou para vocês as três formas, né? Os três tempos verbais do verbo por, certo, gente? A gente trabalhou, conheceu o verbo por nas formas, nas suas conjugações. Sabemos também que o verbo por, tia Ana, faz parte da segunda conjugação, porque antes ele era poer, certo? Já aprendemos tudo isso, já lembramos. Agora vamos trabalhar, vamos descansar um pouquinho, tá bom? Os verbos, porque ainda vamos aprender a conjugar outros verbos, tá certo? Mas hoje vamos descansar. Vamos falar de um assunto legal que é preposição, certo? Vocês já sabem, né, que as preposições ela liga uma palavra a outra e ela dá sentido à frase, certo? Vocês lembram de tudo isso? Então vamos pegar nosso livro Aprender Mais, muito fácil mesmo. Página 157, coloquem aí, classe, a data de hoje, de 2020, 157, 158 e 159. Certo, turma? Vamos trabalhar essas três páginas, tá? Tia vai fazer com vocês, vai relembrar com vocês, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam, né, a importância e para que serve, Diana, as preposições. Eu tenho certeza que ninguém tem dúvida, certo? Então, vamos trabalhar o nosso livro Aprender Mais. Peguem o livro aí de vocês, página 157. Vamos lá. Preposição. Olha só, gente, é a palavra invariável que liga duas palavras entre si, e ainda complementa. E vai dar sentido, gente, dá sentido à frase. Tá bom? Diz assim: leia as expressões observando as palavras destacadas. Olha, quando eu digo assim, fogão, gás, ficou com sentido a frase? Não, mas quando vem, tia, acompanhado de uma preposição, ela fez uma ligação de uma palavra a outra, assim dando sentido à frase. Mas se eu falo fogão a gás, você vai entender. Se eu digo assim, gosto bolo, se eu chegar para você dizer gosto bolo, você vai ficar confuso, não vai? Gosto bolo, Tiana? Você vai ficar confuso, mas se eu coloco a preposição, aí você vai entender a frase. Gosto de bolo. Observaram? Então, ela é muito importante na frase. Quando eu digo café, leite, ficou uma coisa sem sentido, café, leite. Mas se eu digo café com leite, então a frase ela se completou. Observaram que a preposição ela uniu o café e uniu o leite e deu sentido quando eu coloquei a preposição café com leite. Certo, turma? Então diz assim, as palavras a, de, com são preposições. No livro Sucesso te apresentou
para vocês as principais. Não foi preposições. Então, aqui no livro Aprender Mais também tem. As preposições são. Essa daqui, gente, só são essas, Tiana? Não. Existem outras, mas as principais é que traz o livro. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, certo? Aqui o livro apresenta para vocês são as principais preposições, ok? Entendido? Eu sei que vocês já entenderam, mas vamos prestar atenção novamente, certo? Porque se surgir uma dúvida, a gente já trabalha a dúvida, tá certo? Então, continuando o livro, diz assim, a palavra a é a preposição quando está antes de. Olha só, gente. Tia, existe o a, que não é uma preposição? Existe. Presta atenção. A palavra a, ela fica sendo, ela é, na verdade, uma preposição antes de palavra maiúscula. Deixa eu te apagar aqui. O livro Aprender Mais já traz um detalhe novo que a gente não trabalhou no Língua Portuguesa Sucesso. Então, é mais uma informação, certo? Estamos falando da preposição a. Prestem atenção. Então, gente, presta atenção. A palavra a, preposição, quando está antes de palavra maiúscula, vou a cavalo, verbo no infinitivo. Ficou a brincar, certo? Pronome, pedi a ela. Vem antes do pronome. Nomes de cidades que não admitem artigo. Vou a Curitiba. Vou a São Paulo. Vou a Brasília. Certo, gente? Então, fácil. Vou com vocês agora praticar. Então, vocês já entenderam, já perceberam a importância e o quanto é necessário o uso da preposição, certo? Para dar sentido à frase. Certo, meus amores? Então, tia vai apagar o quadro. É um assunto fácil, só para vocês descansarem um pouco dos verbos, certo? Então, coloquem aí na página 158 o quesito 1, que diz assim: complete corretamente as frases com as preposições do quadro. Então, tem aí a, de, para, em, entre e por. Vocês irão colocar cada preposição no seu lugar, dando sentido à frase. Vamos ver como é que fica? Diz assim: passou os dois. Passou a os dois, não tem sentido. Passou de os dois. Passou para os dois. Passou em os dois. Passou entre os dois. Então, letra A, tia Ana, entre os dois. Certo? Vamos ver a letrinha B, diz assim: meu pai está a casa. Meu pai está em casa. Porque, olha só, tenta tirar a preposição. Meu pai está a casa. Meu pai está a casa. Fica uma frase, gente, sem sentido. Mas quando eu digo meu pai está em casa, vocês observem que a frase ganhou sentido. Letrinha C diz assim: comprou frutas de vender, comprou frutas a vender, mas se eu digo comprou frutas para vender, você vai entender tranquilamente. Então, para vender. Letrinha D diz assim: saiu a cavalo
e voltou de carroça. Então, saiu a cavalo e voltou de carroça. Certo? Letra E diz assim, seguiu este atalho, seguiu por este atalho. Então, por. Certo, gente? Ok. Vamos ler a frase sem a preposição e depois com a preposição. Letra A, passou os dois. Passou os dois, mas se eu digo passou entre os dois, aí sim, a frase ela deu sentido. B, meu pai está em casa. Meu pai está em casa. Letra C, comprou frutas vender, mas quando eu uso, ó, comprou frutas para vender, certo? Letrinha D, saiu o cavalo e voltou carroça. Saiu o cavalo e voltou a carroça. Saiu a cavalo e voltou de carroça. Viram, gente? Letra A, seguiu este atalho. Seguiu por este atalho. Certo? Ok. Então, vamos agora, gente, para a segunda, no caso, quesito 2. Tia vai apagar o quadro. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Quesito 2 tem letrinha A, B, C, D e letrinha E, que diz assim. Sublinhe as preposições das frases. Diz assim. Só as preposições, tá? Nosso próximo jogo é contra o Palmeiras. Olha só se Tiana falasse. Nosso próximo jogo é o Palmeiras. Nosso próximo jogo é o Palmeiras. Então, vocês já sabem que você irá colocar aqui, nosso próximo jogo é contra. É uma preposição. É contra o Palmeiras, certo? Letra B diz assim, o professor falou sobre jogos. Se Tiana falasse assim, o professor falou jogos. Tia, é sobre. Lembram, gente, a respeito de sobre. Muito bem, mas é uma preposição. Quando eu digo assim, saiu durante o jogo e foi para casa. Observa a frase se eu digo, saiu o jogo e foi casa. Totalmente uma frase, Tiana, sem sentido. Mas se eu digo, saiu durante, é uma preposição. E para casa, outra preposição. Certo? Ok, gente? Então, em uma frase, tia, pode ter mais de uma preposição? Sim. Letra D. Papai vai até sua casa. Papai vai sua casa. Papai vai até sua casa. Certo? Até. Ok. Letrinha E diz assim, somos todos iguais perante a lei. Se Tiana falasse, somos todos iguais à lei. Perante, Tiana. Perante é uma preposição, certo? Então, vamos colocar aqui. Perante, muito bem. Certo, meus amores? Olha só. Tia Ana vai fazer junto com vocês o que diz assim, complete as frases com as preposições que achar
conveniente. Então, vou fazer com vocês. Vamos ler também a 159 e vou deixar para vocês responderem, tá bom? Toda a página 160 para casa. Certo, meus amores? Então, Tiana vai apagar o quadro. Vamos continuar ainda, tá certo? Na página 158, que seria de casa, mas que eu vou fazer junto com vocês. Então, tem letrinha A, B, C, D, E, F, G e letrinha H. Certo? Vou fazer junto com vocês. Tia, precisa ser a mesma preposição que a sua? Não. Tia vai dar uma sugestão, certo? Algumas sugestões de preposições, mas vocês se escolherão agora, lembrando, vocês precisam colocar a preposição de acordo com a frase, dando sentido a ela, não colocar qualquer preposição que não combine, tenha nada a ver com a frase. Então, precisamos ter a coerência. Certo? Então, diz assim, Paulo sentiu-se mal à aula. Então, Paulo sentiu-se mal, volta lá na página 157 e olha aí as principais preposições. Paulo sentiu-se mal perante a aula, durante a aula. Então, Tiana vai colocar aqui durante a aula, certo? Márcia foi Santos. Eu vou colocar Márcia foi para Santos. Certo? Letrinha C diz assim. Olha só, gente, letrinha C. O leão lutou com o tigre, o leão lutou contra o tigre. Então, Tiana vai colocar com. Certo? Mas você tem outra opção. Ou outras opções. D, não vejo sábado. Não vejo desde sábado. Desde sábado. Letrinha E diz assim, perdi meu relógio ouro. Perdi meu relógio de ouro. Perdi meu relógio de ouro. Esta tarefa foi feita um bom aluno. Essa tarefa foi feita por um bom aluno. Por um bom aluno. Letrinha G. Comprei um fogão a gás. Certo. Comprei um fogão a gás. Espero que haja um acordo entre nós. Então, entre nós. Certo, meus amores? Até aí, tudo bem? Muito bem. Então, fizemos. Vamos continuar ainda. Vamos agora com a página 159. Certo? Agora a gente vai observar, ler junto com Tiana as combinações. Preposição mais palavra. Certo? Então, tia apaga o quadro. Certo? Com a página agora 159. Certo? Que diz assim. Então, por favor, peguem aí o livro junto com tia Ana, que diz assim. As preposições a, de, em, per podem unir-se aos artigos, pronomes e advérbios, formando contrações ou combinações. Então, vamos observar aqui. Combinação. O que é, Tiana, combinação? Deixa eu colocar aqui, porque quando a gente escreve, a gente aprende. Então, combinação e contração.
certo? Combinação, vamos saber. É a união da preposição a, certo? Com o artigo presta atenção, tem aí no livrinho de vocês, mas tia Ana quer colocar os, ou advérbio, ou advérbio, onde sem a perda de elementos, certo? Ok, deixa eu te apagar e colocar mais embaixo. A combinação, gente, é a união da preposição a com o artigo os, ou advérbio onde, sem a perda de elemento. Presta atenção. Essa aqui foi a combinação. E a contração, Tiana? Vamos saber agora a contração. Também tem no livrinho de vocês. A Tiana gosta de escrever. É a união de uma preposição de uma preposição com outra palavra, havendo perda ou transformação de elemento. Perda ou transformação. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu te apagar aqui em cima, tá certo? Transformação Gente, presta atenção. Olha só. As preposições, a gente sabe que elas podem ocorrer uma combinação da preposição com os artigos a, os ou advérbio onde, sem a perda de elementos. Já na contração, Tiana, é a união de uma preposição com outra palavra, havendo a perda ou transformação de elemento. É isso que vamos agora conhecer. Observem as contrações, certo? A mais a. A mais aquele, aquele. A mais aquele, aquele. Ó, A mais a. A mais aquela, aquela. A mais aquele, aquele. A mais aquilo, aquilo. De mais a, dá. De mais o, dó. De mais ele, dele. De mais ela, dela. De mais esta, desta. De mais esta, mais este, deste. Tia trocou. Então, de mais ela, dela. De mais ele, dele. De mais este, deste. De mais esta, desta. De mais aquilo, daquilo. De mais aqui, daqui. De mais ali, dali.
De mais entre, dentre. De mais isto, disto. Em mais a, na. Em mais o, nó. Em mais um, nu. Em mais uma, numa. Em mais esse, nesse. Em mais essa, nessa. Em mais este, neste. Em mais esta, nesta. Em mais isto, nisto. Em mais aquilo, naquilo. Em mais aquele, naquele. Em mais aquela, naquela. Em mais ele, nele. Em mais ela, nela. Per mais a, pela. Per mais o, pelo. Per mais as, pelas. E per mais os, pelos. Tia Ana, como é que eu vou aprender? Gente, não tem uma regra para que vocês aprendam. A única forma de aprender, gente, é leitura. Vamos ler igual a tabuada. Para vocês aprenderem a tabuada, vocês precisam estar ali, ó, treinando a tabuada. A mesma coisa é as contrações. Vocês precisam estar aqui, ó, sempre lendo, que vocês irão aprender. Só ler, Tiana? Não, a gente precisa ler e precisa praticar, certo? Então, Tiana vai deixar para vocês praticarem bastante, tá bom? Então, a página 160. Então, Tia vai apagar todo o quadro. Então, coloquem aí, por favor, casa 160, hoje 25/11 de 2020, certo? Então, 160. O que é que vocês irão fazer? Vocês irão praticar. Olha só, primeiro quesito diz assim: escreva as contrações das palavras. Então, presta atenção. Primeiro quesito: A mais A, acraseado. A mais aquele, aquele. Então, dúvidas, vocês voltam aqui na página 159, certo? Em mais essa, em mais a, em mais aquele, de mais ela, de mais esta, de mais aqui, de mais isto, de mais aquilo. Então, fácil, eu tenho certeza que vocês não terão problema algum. Escreva as combinações seguintes. Olha só, gente, as combinações seguintes. A mais O, ao. A mais OS, vocês apenas irão juntar. A mais onde? Lembram, gente, que as combinações, eles não têm perda, a gente não tira, a gente apenas junta, certo? E o 3 diz assim: desfaça as contrações e as combinações destas palavras. Então, já estão, né? Uns já estão com a combinação e o outro já está com a contração. Você vai desfazer. Então, deixa eu só dar um exemplo aqui do quesito 3. Certo? Eu vou desfazer, vou fazer o contrário. Tem assim, letrinha A, daquele. Para formar daquele, o que teve que ser juntado, Tiana? Isso aí, daquele, faz parte das contrações. Teve perda, não é? Então, ficou daquele, formou... Então, ó, eu fiz o contrário agora. Então, daquele, para ter formado daquele, eu sei que teve que ser, né? Ter feito a contração de mais aquele que forma daquele. Então, vocês vão desfazer, certo? Aos. Letrinha B. Aos. Eu sei, tia, que é combinação, porque não tem perda de elemento. Então, é A mais os.
Certo, gente? Ok, entenderam a combinação. Ela não tem, Tiana, nenhuma perda. Não vai perder nada, vai apenas juntar. Já a contração, tia, ela tem a perda, né, de elemento. Certo? Entenderam? Então, pratiquem bastante. Um beijo e até a nossa próxima aula, quinto ano. Tchau, tchau.